Uma palavra que vira um novo princípio a ser seguido pela administração pública muda o olhar e afeta as ações a partir dessa mudança. Nós estamos falando sobre sustentabilidade, um conceito amplo que inclui o convívio entre ideias que podem parecer contrárias, como, por exemplo, aproveitar o saber dos povos originários com o uso da tecnologia. E tudo com um objetivo: desenvolvimento com preocupação ambiental e social. Nossa conversa de hoje é sobre esses projetos que pensam no agora sem destruir os recursos para o futuro. Eu sou Cláudia Gabriel e este é a Assembleia em Destaque, programa que mostra o impacto na sua vida dos assuntos discutidos aqui no Parlamento Mineiro. Neste ano, os deputados incluíram uma palavra na Constituição de Minas Gerais. A mudança foi no artigo 13, que fala quais são os princípios da administração pública estadual. Agora, ao lado da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, razoabilidade, temos a sustentabilidade. Aí você pode perguntar, que diferença faz incluir isso na Constituição? Faz sim. Na prática, não é apenas uma palavra. Ela obriga o Estado a pensar e agir de maneira sustentável. Como os outros princípios, é uma orientação, um caminho a ser observado em todas as ações do setor público. Para mostrar como pode ser este novo Estado, vamos ver o que é essa sustentabilidade. E já adianto que não se trata apenas de preservação da natureza. É claro que tem relação e muita, mas não é só isso. Para entender, nós vamos precisar voltar algumas vezes no tempo ao longo deste programa. A primeira parada é na década de 1980. A primeira vez que se falou sobre o desenvolvimento sustentável como meta foi num documento da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pelas Nações Unidas em 1983. Essa comissão nasceu para discutir e propor maneiras de unir o desenvolvimento econômico à conservação ambiental. 4 anos depois, o primeiro relatório foi divulgado e recebeu o nome de O Nosso Futuro Comum. Esse marco é importante porque definiu um novo conceito sobre o desenvolvimento. Ele passou a ser pensado como um processo que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. E lá se vão 40 anos e ainda perseguimos esse objetivo sem muito sucesso. A gente já falou aqui no Assembleia em Destaque sobre a preocupação mundial com o uso da água doce no planeta. Foi no programa do dia 25 de março deste ano, quando nós conversamos com participantes da Conferência Mundial da Água, realizada em Nova York no mesmo mês. Foi o primeiro encontro sobre o assunto em 50 anos. E por que só agora? É porque na avaliação da ONU, o progresso e as metas relacionadas à água permanecem alarmantemente fora do caminho, colocando em risco toda a agenda de desenvolvimento sustentável no planeta. O Assembleia em Destaque sobre a água está no portal da Assembleia e também no canal da Assembleia no YouTube. Voltando ao relatório, o documento destacava que os padrões de uso e consumo dos recursos naturais caminhavam na contramão do desenvolvimento sustentável. A comissão listou diversas soluções, metas e medidas para implantar um programa de desenvolvimento que não tornaria o mundo um grande deserto. Nele estavam expressas a preocupação com o aquecimento global e a necessidade da cooperação internacional para garantir o nosso futuro comum. E aqui nós vamos voltar um pouco mais no tempo para falar da bioeconomia. Ela funciona como um olhar para o passado, outro para o presente e ainda mais um para o futuro. Alia o uso de tecnologia e proteção ambiental. Quem explica é o nosso convidado para o programa, Jonas Gebara, coordenador de projetos do Florestas de Valor, uma das frentes de atuação da Imaflora. Essa organização não governamental foi criada em 1992 para contribuir com as melhores práticas nas atividades de uso do solo e recursos naturais. Hoje em dia, esse termo da bioeconomia, ele está bastante em voga, né? Mas ele é oriundo de comportamentos culturais, principalmente de populações amazônicas, né? Populações extrativistas,
que sempre tiraram o seu sustento dos recursos naturais. E isso de uma forma muito coerente e correta com os ecossistemas em que viviam, né? Tanto pelo ciclo de produtos, pelo ciclo de recursos, podendo utilizá-los inicialmente, né, para sua sobrevivência, para sua subsistência, e que cada vez mais vem permitindo essa geração de renda Uhum. para esses povos e comunidades tradicionais, mas principalmente aos extrativistas, que lhes garante não só uma manutenção em seus territórios de origens, em seus territórios em que vivem, mas cada vez mais também a buscar as rendas necessárias para o conjunto de demandas da família, para além daquela sobrevivência e subsistência, para que estes consigam perpetuar as próximas gerações em seus territórios e cuidando como ninguém com toda essa ancestralidade dessas áreas, né, florestais, dessas áreas onde estão disponíveis esses recursos naturais. Na pesquisa feita pela nossa equipe para este programa, nós nos deparamos com uma atividade econômica que se encaixa bem nesse pensamento sustentável. E ela não é nova, não. É a extração do óleo da copaíba, feita desde antes da chegada dos portugueses e espanhóis às Américas. Essa resina tem poder cicatrizante, anti-inflamatório, bactericida, além de muitas outras aplicações. O antibiótico da mata é muito utilizado pela medicina popular e também pela indústria farmacêutica de cosméticos. Em 2021, o Brasil extraiu 170 toneladas de óleo da copaíba, gerando ganhos de quase 50 milhões de reais. O maior produtor é o Amazonas, seguido do Pará. Em 2010, foram extraídas 580 toneladas da resina. Esses dados são do IBGE. No período colonial, grandes quantidades do óleo foram enviadas para Portugal. A extração sem critérios levou o governo imperial do Brasil, em 1818, a regular a atividade para preservar as florestas de copaíba. O uso da madeira também era uma ameaça. A copaíba, ela é uma árvore que chega a viver mais de 100 anos e atinge uma altura de 40 metros, quase do tamanho de um prédio de 15 andares. É encontrada na América Latina, América Central e na África Ocidental. Por causa do óleo amarelado que produz dentro do tronco, a copaíba é conhecida como pau de óleo ou árvore do óleo diesel. A casca serve para fazer chás medicinais. Foi a partir da observação dos animais que os indígenas descobriram e passaram a usar a copaíba para tratar as feridas dos guerreiros. Hoje, há quem diga que esse óleo é o melhor médico quando se está longe de hospitais e de clínicas. O conhecimento dos povos originários ultrapassou os limites das etnias, como nós já vimos. A copaíba já foi personagem de cordéis, temas de teses de mestrado e doutorado, matéria-prima da indústria cosmética. Durante esse percurso, a maneira de extrair o óleo mudou. Antes eram feitos cortes com facas e até mesmo usando machados. As copaibeiras não resistiam. O Jonas Gebara entende bem da extração do óleo. Os projetos da Imaflora apoiam 60 famílias, cerca de 200 extrativistas no norte do Pará. O trabalho é feito com indígenas, quilombolas e assentados. Vamos ver o que ele diz sobre o uso do machado. Eles fazem a exploração com machado. Esse furo não tinha como ser fechado, algumas copaibeiras ainda conseguiam cicatrizar e permanecer vivas, mas muitas delas morriam. Porque o que acontece? Como o óleo de copaíba ele é utilizado pela própria copaibeira como uma defesa natural, tanto para cicatrizar galhos quebrados, mas também para repelir determinadas pragas, se sempre que esse óleo ela produzir, ele estiver vertendo e vazando, a tendência é com que ela fique mais suscetível a morrer em detrimento do ataque dessas pragas. A cartilha feita pela Imaflora ensina como extrair o óleo da copaíba de maneira sustentável. É por meio de um pequeno furo no tronco. Depois de retirar a resina, ele é tampado para proteger a árvore. Na minha conversa com o Jonas, ele explicou como isso é feito. Eles fazem o torneamento desse furo que foi feito.
Então, eles usam uma madeira de média densidade, a densidade alta, que justamente ele é encaixado, ele é lapidado pelos extrativistas para que fique no tamanho certo, e ele é encaixado nesse buraco, funcionando como se fosse como uma rolha. Após isso, esse torno ele é lavrado para ficar na mesma dimensão, né, do entorno da árvore, e assim a árvore vai cicatrizar, ou seja, não vai ficar vazando aquele óleo de copaíba da onde foi extraído pelo orifício feito com o trado. E aí, só depois de 1 a 2 anos é feita uma nova extração. Por isso, quem trabalha nessa atividade faz um rodízio de árvores. Elas são identificadas com a data da última colheita. A natureza e as populações locais agradecem, né? Quando tem esse entendimento por parte dos extrativistas para que se comece a fazer o planejamento da exploração desse óleo de copaíba, que começa desde o mapeamento daqueles acampamentos para se identificar onde esse recurso está disponível, para que ele possa permitir um repouso depois entre uma coleta e outra, né, depois que ele coletar. Quando se tem por volta de 2 anos entre uma coleta e outra, na maioria dos casos, para os volumes médios de óleo de copaíba encontrado nas pesquisas, né, que tem diversas já realizadas pelo Brasil e pelo mundo, ele chega a 70% de uma capacidade de óleo recomposta, né, sobre aquele volume explorado da primeira vez de uma árvore que nunca havia sido explorada, né? Mas, assim, isso é uma conta que a gente costuma brincar na pesquisa que ainda precisa de muito mais estudos, né, para a gente poder ter esse resultado bem aferido. Um pensamento e uma ação bem sustentáveis. Eu estou usando hoje e outras pessoas também vão usar no futuro. Isso, claro, se o desmatamento não ameaçar a árvore de extinção. Esse modo de ocupação territorial que por séculos, né, o Brasil vive, ele foi gerando uma pressão sobre a floresta para que as cidades avançassem e muita área florestada com espécies como a copaibeira, de fato, foram desmatadas. Isso vem mudando um pouco de lógica a partir do momento em que a gente tem a valorização da bioeconomia, né, dos recursos florestais não madeireiros, onde essas populações que vivem nessas áreas florestadas, quando eles têm uma valorização do seu produto e da sua atividade que lhes permite tirar o sustento para além da subsistência e para além da sobrevivência, faz com que eles valorizem esse território. Então, eles não ficam tão suscetíveis a atividades predatórias que poderiam lhes garantir uma renda, mas que por muitas vezes seria aquela renda mais pontual e não permanente, como é o extrativismo de produtos florestais não madeireiros, né? Uma árvore de copaíba vive mais de 100 anos em um estágio produtivo. Então, a conservação dos recursos florestais com base na valorização dos produtos do extrativismo e das atividades dos extrativistas, com certeza ela tem freado a pressão que o desmatamento faz, né, que as atividades predatórias fazem sobre as áreas florestadas, porque é como se fosse um local de desenvolvimento de atividade que ele permite ali com que o ano inteiro os extrativistas possam desenvolver as suas atividades, desde que seja para pesca, para agricultura, mas também para a geração de renda a partir da comercialização dessa produção. Em novembro do ano passado, o mundo atingiu a marca de 8 bilhões de habitantes, de acordo com a Organização das Nações Unidas. O setor agropecuário tem que dar conta de alimentar tanta gente. Mas as mudanças climáticas estão afetando a agricultura ao redor do planeta e aumentam a insegurança alimentar com as ondas de calor e a seca. O secretário de Agricultura dos Estados Unidos, Thomas Vilsack, afirmou em reunião da Missão de Inovação Agrícola pelo Clima, realizada neste mês de maio em Washington, que é necessário um compromisso global forte para enfrentar os desafios. Na mesma reunião, a ministra de Mudanças Climáticas e Meio Ambiente dos Emirados Árabes Unidos, Mariam Al-Meirin, falou sobre a importância da inovação em agricultura para aumentar de forma sustentável a produção de alimentos.
A missão de inovação agrícola pelo clima é uma iniciativa global para investir numa agricultura mais sustentável, com respeito ao meio ambiente. O fundo, criado em 2021 pelos Estados Unidos e Emirados Árabes Unidos, acumula 13 bilhões de dólares, cerca de 64 bilhões e meio de reais, para serem utilizados até 2025. O sistema alimentar é responsável por 1/3 das emissões globais de gases de efeito estufa, desde o desmatamento para usar as terras em cultivos até a maneira que os consumidores preparam a comida. Entre os investimentos do Fundo de Inovação Agrícola estão iniciativas como a produção de fertilizantes, usando menos combustíveis fósseis, e o incentivo a uma agricultura que respeite o solo e a biodiversidade. Isso é sustentabilidade. Sustentabilidade ambiental e econômica. Além de preservar o meio ambiente, essas iniciativas também ajudam agricultores que perderam o trabalho por causa das mudanças climáticas. Em mais uma volta no tempo, desta vez podemos dizer que é um encontro no presente. Tecnologia e saber originário. Unidos, eles promovem o desenvolvimento socioeconômico e socioambiental. A tecnologia, ela está aí e ela é um bem se a gente usar ela da melhor forma. Então, nesse trabalho das boas práticas com os extrativistas, é muito bacana a gente ver essa interface entre tecnologias disponíveis, como é um caso de um aparelho receptor GPS, um formulário eletrônico a ser utilizado num celular, que permite a rastreabilidade desse produto, que vai fazer com que o consumidor final dele saiba de quem ele veio, da onde ele veio e reconheça que ele está contribuindo para a conservação florestal, né? Mas isso só é possível agregando valor a uma atividade desenvolvida ancestralmente pelos povos e comunidades tradicionais que praticam o extrativismo. Então, essa conciliação também da tecnologia com esses saberes tradicionais, ele é uma das chaves para o sucesso da bioeconomia, para que a gente consiga, sim, ter sucesso em conciliar o desenvolvimento socioambiental com a conservação socioambiental, né? O desenvolvimento socioeconômico com a conservação socioambiental. Há 10 anos, a Assembleia aprovou e o Estado instituiu o Dia da Agricultura Familiar. Essa é apenas uma das ações dos parlamentares mineiros para incentivar a agricultura, que é base econômica e sustento de milhares de pequenos produtores rurais. De lá até hoje, foram aprovadas na Assembleia e sancionadas pelo governador 40 leis para fortalecer a agricultura familiar. No mesmo ano, 2013, foi sancionada a lei que criou a política estadual de aquisição de alimentos da agricultura familiar, um impulso à produção desses agricultores e das organizações formadas por eles. Em 2014, foi estabelecida a Política Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável da Agricultura Familiar. Outras iniciativas da Assembleia que promoveram um fazer tipicamente mineiro envolvem a produção dos queijos artesanais. Inclusive, uma lei sobre a produção e comercialização desses queijos. A norma é de 2012 e vem sendo atualizada para fomentar a economia das regiões produtoras. Agora mesmo está em tramitação um projeto de lei que torna o processo de produção do queijo cabacinha patrimônio imaterial e cultural do Estado. A Assembleia também aprovou a Política Estadual de Cooperativismo da Agricultura Familiar e da Agroindústria. Esse exemplo da agricultura também nos leva a outro tipo de sustentabilidade, a social. O conceito surgiu nos anos 1970 e estava no relatório Nosso Futuro Comum. Resumindo, significa assegurar o bem-estar social pela redução das desigualdades e pela garantia dos direitos básicos dos cidadãos. É o que está na nossa Constituição Federal. Eu vou recorrer ao sistema ISO, que utiliza normas internacionais que padronizam produtos e serviços, para explicar como é possível alcançar a sustentabilidade social. Há 13 anos foi aprovada a norma 26.000 do Sistema de Gestão da Responsabilidade Social. São 7 princípios: responsabilizar-se pelas consequências das suas ações e decisões que impactam a sociedade, a transparência, o comportamento ético, ouvir, considerar e responder aos interesses das pessoas ou grupos ligados à organização,
respeito pelo Estado de Direito, que é o respeito e o cumprimento integral da legislação, adoção de tratados e de acordos internacionais favoráveis à responsabilidade social. O último princípio é o reconhecimento da importância dos direitos humanos. Em 2011, a Assembleia aprovou o projeto, sancionado pelo governador, que estabeleceu o Fundo de Erradicação da Miséria em Minas Gerais. Pela lei, o dinheiro é para programas e ações sociais em diversas áreas, como formação profissional, habitação, acesso à água, assistência social, alimentação e melhoria de vida de famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza. O fundo é abastecido por doações, auxílios, por parcela do ICMS sobre produtos e serviços supérfluos, transferências orçamentárias, entre outros. Esse fundo será extinto em 2030. De lá até hoje foram discutidos vários projetos, políticas públicas que impactaram diretamente a vida de pessoas vulneráveis socialmente, vítimas da desigualdade da sociedade brasileira. Eu vou destacar algumas leis que foram aprovadas no parlamento, como a política para a população que mora nas calçadas, debaixo de marquises ou em áreas degradadas e até mesmo em locais de acolhimento temporário. A lei que instituiu o Plano de Enfrentamento da Pobreza no Campo. As gestantes e as mães e seus filhos em situação de risco social e pessoal também foram beneficiados por uma lei aprovada na Assembleia que instituiu o Recomeça Minas, plano para a retomada econômica no pós-pandemia. Você já deve ter visto estes símbolos, que são usados desde 2015. Representam os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável a serem alcançados até 2030 em todos os países que participaram da reunião das Nações Unidas há 8 anos. A Agenda 2030, como é conhecida, é uma ação global e política ampla e universal. Ser sustentável depende de decisão. A Assembleia de Minas implantou o projeto sustentável com preocupação com o meio ambiente em 2010. Os elevadores foram modernizados para economia de energia. O uso de lâmpadas de LED também. O uso da energia limpa vai ser ampliado com o crescimento da usina fotovoltaica da própria Assembleia. Os papéis foram trocados para reciclados e os copos plásticos praticamente abolidos. Gastar menos água e combustível fóssil é uma das metas. A política sustentável da Assembleia ainda tem um viés social. A Asprom, programa profissionalizante, inclui 217 adolescentes com idades entre 16 e 18 anos. O Comitê de Sustentabilidade agora elabora as normas a serem seguidas em todas as compras feitas pela casa. A prioridade absoluta é para fornecedores que tenham um perfil sustentável. Desenvolvimento sustentável exige planejamento e ação. E não é uma tarefa apenas das empresas a redução dos impactos ambientais e sociais. Cada atitude individual é fundamental. Desde o descarte correto do lixo até repensar os padrões de consumo. Está tudo interligado. E nós, individualmente ou em conjunto, como sociedade civil organizada, temos o direito e o dever de perseguir um mundo mais sustentável para quem vive e para quem viverá na Terra. Nessa linha do extrativismo, né, e de aliar o desenvolvimento socioeconômico com a conservação socioambiental, é fundamental que essa troca de saberes ela seja amplificada, porque a gente tem as tecnologias existentes, a gente tem os conhecimentos, a gente tem os padrões, e do outro lado a gente tem povos que vivem em harmonia e com o conhecimento de recursos naturais que sempre precisaram tanto da valorização do seu trabalho, como também da valorização do seu produto. Então, a valorização do seu trabalho passa pelo aquele reconhecimento desses extrativistas e identificarem seu local de importância na nossa sociedade e vai permitir com que, junto com a valorização dos seus produtos e das suas atividades, haja uma melhor remuneração por isso, que vai fazer com que os filhos, né, desses caboclos, dessas índias, sabe, desses quilombolas, almejem sim fazer a conclusão dos seus estudos, mas não para trabalhar na cidade, por vezes para voltar como engenheiros ambientais, engenheiros florestais, engenheiros agrônomos, para poder
ampliar ainda mais a capacidade de suas comunidades, dos seus territórios onde vivem. Então, esse saber, essa troca de saberes entre a técnica, né, entre os padrões, com os conhecimentos tradicionais, vai permitir com que todos nós vivamos em maior sintonia, tanto valorizando os recursos naturais que o Brasil dispõe em imensidão, mas valorizando também as populações que ali vivem e que detêm esses conhecimentos, porque o caminho dessa potência brasileira, nessa era da bioeconomia, ela passa por isso, ela passa por essa troca de saberes entre as populações tradicionais, entre a ciência, entre o mercado, entre as empresas. Essa construção conjunta, né, Cláudia? É com essa reflexão que eu encerro este programa. Se você quiser rever este e outros programas, acesse o portal da Assembleia e não deixe de interagir com a gente no Twitter. Um abraço, até a próxima.